Ser mulher é grandioso. Temos a força de uma leoa e a feminilidade de uma rosa. Quando entendemos o nosso porquê, ninguém nos segura. O vento sopra a nosso favor e brilhamos, porque somos estrelas. E brilhamos sob o olhar dela. A mulher que é sinônimo de lealdade, de fidelidade, de disciplina, de elegância, de coragem, de amor. Sim, sob o olhar de Maria. E inspirados nesta história de amor, nós estamos levando até você a série Mulheres. Mulheres, a força tem nome. Nós vamos conversar com 4 mulheres. Mulheres como você, como eu, como nós. Eu tenho certeza que com uma delas você vai se inspirar e vai ver que você é uma mulher extraordinária. A nossa primeira convidada, ela tem no peito uma frase que eu morri, mas eu não fiquei lá. Estranhos me viram, estranhos me ajudaram e um alicate de unha me salvou. Cirlei Ramalho. Olá, meu nome é Cirlei Ramalho. Eu estou aqui para contar um pouquinho da minha história. Sou mãe de 6 filhos, sou designer de unha e instrutora técnica formada, mas nem sempre foi assim, né, Lúcia? Esse final feliz tem aí uma longa Tem jornada, uma né, longa Cirlei? jornada até que eu me conhecesse, lutasse com todas as adversidades da vida, né? Tem uma longa história. É a história do alicate que nós vamos contar aqui, como tudo se transformou na minha vida, como Deus abençoou, como Maria também me ajudou e nos ajuda todos os dias, né? Sim. E hoje estou aqui presente para contar um pouquinho para você, Lúcia, um pouquinho mais. Maravilha, é uma honra ter você aqui e eu já quero agradecer a Renata pelo nosso café maravilhoso aqui. Sim, gente, nós estamos aqui nessa conversa porque é uma conversa muito especial e é claro que nós estamos aqui brindando com um café muito especial das delícias caseiras da Renata. Muito obrigada em nome da Rádio Evangelizar. Cirlei, vamos lá então, né? Vamos lá. Entender um pouco desta jornada até que a gente chegue neste alicate e a sua ressignificação, né? E eu acho incrível porque você não ficou lá. Não. E eu acho que esta é a grande mensagem. Não importa o que você tenha vivido, não importa os lugares por onde você tenha passado, Sim. tem jeito, tem jeito, solução. tem. Então vamos começar. A Cirlei nasceu uma menina feliz. Eu nasci uma menina feliz, eu nasci na cidade de Lobo, um município muito pequenininho. É um distrito, na verdade, não é nem uma cidade. E eu fui criada pelos meus bisavós, avós da minha mãe. Minha mãe tinha problemas psiquiátricos, a minha família já descende de uma situação psiquiátrica muito difícil e também uma família muito pobre, com muitas dificuldades. Então, eu vivendo ali com meu avô, na época que tinha o colheita de café no Paraná, a gente tinha uma vida boa, mas nós morávamos sempre nos sítios e fazendas dos patrões. 14 anos, Lúcia, eu fui morar com meu avô num cortiço e ali, já com muitas complicações já da idade, por ter passado tantas coisas, eu acabei engravidando, né? Meu avô já estava com 90 Mas anos. você engravidou com 14 anos? Com 14 anos. Meu avô já estava com 90 anos de idade. Não tinha condições financeiras, como eu já havia falado, né? E eu tendo suporte ali pelas ONGs. Ele veio a falecer 3 dias depois do nascimento da minha filha. Eu completei 15... Era uma menina? Uma menina. É uma menina. Uma menina. Graças a Deus, uma menina linda. Eu completei 15, dia 8 de novembro, ela nasceu dia 16 de dezembro. E 3 dias após o meu avô falecer. Eu não tinha condições financeiras para estar pagando ali aluguel naquele cortiço, né? Enfim. E a tua família até então era o seu avô? Era meu avô. Tinha o meu avô e a minha tia, que era paraplégica, tinha problemas psiquiátricos também. Enfim, também ficou ao acolhimento de instituições na época. Eu fui também acolhida por uma instituição, mas eu não consegui, ficar naquele lugar, me adaptar, porque eram muitas emoções. Enfim, a única pessoa que eu tinha havia falecido. Não tinha condições financeiras, uma filha no braço, né, em busca da minha mãe biológica. Então, era tudo muito novo, tudo muito misturado os sentimentos. E eu acabei saindo dessa casa-lar e indo morar nas ruas com a criança. Você foi morar na rua com a sua filha bebê? Com a minha filha bebê. E como foi isso? Foi bem complexo, na verdade. Eu lembro que eu fiz, na época, um paninho assim, coloquei, fiz como se fosse um canguru, pulei o muro
Eu não sabia, na verdade, o que eu enfrentaria, porque eu estava, como disse, com muitos sentimentos. Mas aí eu fui. Durante as noites, eu sempre procurava um abrigo. A gente sempre fala das casas da sopa, ONGs que acolhem pessoas assim. E você Então, viveu isso? vivi isso. Uhum. Quando não conseguia o local, porque você tem que chegar em determinado horário, e muitas vezes eu trabalhava carpindo quintais, enfim, fazendo várias coisas, varrendo as calçadas das pessoas para ganhar um dinheiro. Quando eu conseguia, eu pagava uma pensão pequena. Eu morei na cidade de Rondon, no interior do Paraná. Eu morei em Pérola do Oeste, que são cidades bem pequenas. Morei na cidade de Paranavaí com essa minha filha. Tomava banho nas rodoviárias. Na época se pagava para você ir ao banheiro da rodoviária. Era muito complicado. Sobrevivência, Silene. Sobrevivência. E todo dia eu tinha que prover de alguma forma. E ela amamentava nesse momento? Amamentava no seio. Amamentei no seio. Nem para isso. Tipo, eu tinha tanta instabilidade emocional que eu não consegui manter essa amamentação mais que 2 meses. Mas as pessoas também me ajudaram, Lúcia, muito. Deus me ajudou, Maria me iluminou. Eu posso dizer que é um milagre, porque uma menina recém-completado 15 anos com outro bebê. Pai da criança? O pai da criança, na época, não quis assumir a filha. Né? Na época, até esse momento, não quis. Mas houve um momento que o Conselho Tutelar teve que te retirar essa filha de mim. Ai. Né? Eu fiquei com ela 1 ano, né? Nas ruas. Por um ano lugar, você por um viveu ano, nas ruas com ela? com ela. Uhum. Aí o Conselho Tutelar me retirou essa criança e deu a guarda para a avó paterna, que foi uma pessoa abençoada, a qual criou a minha filha contando toda a verdade da minha história, respeitando uma mulher que merece também ser homenageada, Dona Maria. Muito obrigada, inclusive o nome dela é Maria. Ela criou a minha filha, né, a neta dela, com o pai morando na casa, mas infelizmente o pai não tinha responsabilidade, como não tem. Mas a minha filha hoje é formada, é uma filha linda. E eu continuei nas ruas. Eu ia para abrigo, não me adaptava, voltava para as ruas. N coisas aconteciam. Se envolveu com drogas, abusos, desenvolvi transtorno bipolar e entre muitas outras coisas que aconteceu, eu engravidei novamente nas ruas. Uau. Vivendo nas ruas, eu engravidei novamente. Hoje esse meu filho está com 29 anos, também é um filho lindo, maravilhoso. Tem o seu negócio, é um empresário, como a minha primeira filha também já é formada. Foi difícil, mas eu posso dizer que Deus sempre esteve presente em todos os momentos. Porque, veja bem, eu era criança. Mas daí das ruas, né? Você engravidou ainda nas ruas. vivendo nas ruas. E aí? E aí fiquei... Porque tem que ter um fim esse negócio, né? Em que momento que se sai das ruas? Esse fim demora um pouco, mas eu saio das ruas, encontro uma pessoa, né, nas ruas. Essa pessoa, eu contei a minha situação, tudo que eu estava passando, porque eu já estava com muita depressão nessa época. Essa pessoa me acolheu na casa dela. Era um homem, qual me prometeu um mar de maravilhas, buscar a minha filha, cuidar da minha vida. O príncipe encantado apareceu. O príncipe encantado apareceu. Imagina, para uma menina que mora nas ruas, aparece um príncipe, né? E você acredita? No mesmo momento é a bênção, né? Aham. Mas, na verdade, não foi Não assim. foi. Não foi assim. Foi um psicopata que eu encontrei, na verdade. Ai. Durante 5 anos da minha vida, eu sofri, assim, espancamentos absurdos. Sabe? Durante 5 anos, espancamentos, enforcamentos, abuso sexual, submissão horrenda, que a pessoa chegava a varrer o quintal para sair de casa para ver se alguma pegada ficaria no chão, sabe? Na areia. Você tá brincando. Sim. E aí, assim, todos os dias... Mas e aí você já tinha o segundo bebê? Eu estava grávida, passei Tava grávida, né? Com ele assumiu meu filho, registrou esse meu filho em nome dele, né? A convivência com ele não era tão boa, mas encontrei uma nova mulher, uma avó. A proposta seria, quando essa mãe do meu ex-marido me conheceu, que a vizinha falou, olha, teu filho está com uma mulher, vai acabar matando essa mulher de espancada. E acho que é uma menina de menor. Então, ela veio até mim. E a proposta dela, na época, me desculpa, era que eu doasse o meu filho, assim que ele nascesse, porque eu a conheci, eu já estava com 8 meses. Pega um suquinho ou um café. Ai, obrigada. Pega um suquinho. E vou pegar um cafezinho. Não, café, isso. Café então, tem aqui, Ciro. Tá, obrigada a você. Então, a proposta dela é que eu doasse essa criança, porque não poderia ficar com o filho dela, porque era uma pessoa realmente com problema. Mas eu não aceitei, Lúcia. Porque era meu segundo filho, na época eu tinha 16 para 17 anos, né? E eu falei com Deus, eu pedi a ele. Falei, não, Deus, esse filho é meu, já me tomaram eu já não tive mãe, minha mãe já não teve mãe, já venho de uma história, eu preciso que isso se quebre, de alguma forma.
Então, o Senhor faça um milagre na minha vida. Orei para Maria também, de verdade, de todo o meu coração. Porque ela, sendo mãe de Jesus Cristo, sendo a portadora do nosso milagre, poderia então me ajudar. O seu avô era uma pessoa religiosa? O meu avô, ele era uma pessoa temente a Deus, mas ele não era religioso. Mas, de alguma forma, você tinha algum contato, Princípio, você sim, sabia que tinha um sim. Deus A que minha era avó, maior a que minha tudo avó era isso. filha de Maria, que ela dizia na época, né? Ela, quando era mais jovem, ela foi filha de Maria e depois ela foi evangélica. Mas eu Aham. cresci com princípios. Entendi. O que me salvou, eu falo, durante toda essa trajetória, Lúcia, foi os princípios pregados em mim. No fundo, você tinha algo a acreditar, Eu tinha valores. algo a acreditar. Porque até os meus 7 anos, minha vida foi muito boa. Foi uma vida de amor, não tinha dinheiro, Ah, mas tinha isso. que são os primeiros anos Isso, mais os primeiros importantes na anos, formação. com certeza. Então, tudo isso definiu o que eu sou hoje, eu digo, sabe? O milagre está em a gente repassar os valores para os nossos filhos e netos, enfim. E como eu estava falando, quando o meu filhinho nasceu, E você morando com esse morando com homem? este homem, a proposta era que eu o doasse para outro casal. Mas eu não aceitei, orei. E a avó, que hoje é avó, na época era só a mãe do meu esposo aqui na época, né? Pegou e veio até o hospital. E quando a enfermeira trouxe a criança, que não havia uma peça de roupa para aquele bebê ainda, aquela mulher falou em línguas. Isso eu conto sempre. Deus ali, o Espírito de Deus desceu e fez o milagre. Ela me apoiou com meu filho. Arrepiei aqui. Não, mas isso é verídico. Isso eu sempre falo que foi tantos milagres vividos, tantas bênçãos, apesar da história, que é surreal, assim. Foi um Porque divisor de águas foi um nesse divisor momento? de águas, porque eu permaneci com meu filho, eu pude permanecer. Né? As coisas não mudaram na casa. Eu saí do hospital, eu levei uma Mas surra. a criança ele respeitava. Respeitava, com amor imenso. Enquanto teve debaixo do teto, eu podia passar por situações, mas a criança nunca passou. Né? Nunca teve nada na presença dessa criança. Tipo, ele sempre respeitou isso. E essa avó, que se tornou avó, né, acolheu essa criança de uma forma tal que até as filhas e netos tinham ciúmes, porque o amor superava qualquer dificuldade. Ela sempre fala que foi o neto que ela pôde cuidar mais, foi o neto que a acompanhou na igreja, foi o neto que respeita mais. E é um amor assim que não tem elo que quebra. Aí fiquei com esse homem durante um período, engravidei mais uma vez, tive uma outra filha que é filha dele. E 5 anos sofrendo tudo isso, mesmo você sofrendo engravidou. tudo isso. A falta de informação, o desequilíbrio emocional, todas as coisas que eram vividas, não tinha como eu organizar tudo. E no momento era o que você tinha, né? Uhum. Então eu criava até uma vida de fantasia. Eu sempre mantinha a casa muito organizada, muito limpa, e para que o meu filho tivesse. Porque se você for pensar, né, Cilei, entre a rua, que você já tinha Isso. vivido, sofrido, Isso. e aquilo E a era o força céu, né? Era o céu. Mesmo tendo aqueles momentos que não eram diários, mas eram tipo um dia sim, um dia não, constantes. Mesmo assim, por amor, valeu a pena. Todos os dias, junto com aquela mulher, eu aprendi mais coisas. Eu aprendi a força que juntas nós temos para lutar por mais. E eu segui lutando. Quando eu não suportei, inclusive dentro de uma igreja também, que sempre... Gente, a fé é o que move as montanhas da nossa vida. A força que a gente acha que não tem, a gente encontra. A gente encontra. Junto de Deus, né? Eu fazendo um propósito ali junto com essa outra mulher, que é a dona Elmira, que eu quero homenageá-la, orando pela vida do meu marido. Na época, Deus falou comigo. Falou, ora pela tua. Ora pela tua. E eu comecei, então, a orar pela minha vida. E me decidi separar dele. Ah, e aí você teve forças. Me separei dele. Mulher, você está ouvindo a história da Cilei? Desculpa, gente, a que eu mulher tremo que um pouco. nasceu, que teve uma vida até os 7 anos normal, com amor, com carinho, morava com o avô. De repente, aos 14 anos, vai para as ruas com um filho bebê. O filho dela é retirado pelo conselho tutelar. Ela continua morando nas ruas, engravida de um segundo filho, encontra um príncipe, vai morar com um príncipe, acha que está morando no céu. E aí começa a ter espancamento, violência doméstica. Suporta até o momento que encontra Deus, fala com Deus e rompe as barreiras. Rompe as barreiras.
Pela graça de Deus, eu decidi naquele dia, com a força, sem saber para onde ir. Porque, novamente, aí haviam outras complexas, né? Porque daí eu já não teria para onde ir, novamente. Você decidiu, mas o como, Não, como eu não Deus sabia. provê, Deus Deus proverá. provê. Eu Aham. tinha um trabalho, na época eu trabalhava para a prefeita da cidade, eu já estava trabalhando. Uma outra mulher também, que eu chamo de mãe hoje, que me acolheu, me apoiou, me acolheu com os meus filhos, me deu um trabalho digno, né? Eu já estava trabalhando com ela fazia mais ou menos uns 8 meses, quando eu tomei essa decisão, eu levei uma surra muito grande, e ela falou para mim, Cirlei, chega, chega, não é só a oração que vai te ajudar, porque na igreja eu recebi a promessa, vai filha que eu serei contigo. Mas decida, a Decida. atitude é E sua. como eu decidirei isso, Deus? No momento que eu Uhum. cheguei no meu trabalho, toda machucada, minha patroa falou, chega, chega, hoje é a última vez, não tem mais como suportar, vamos na delegacia. E Foi aí uma quero fazer decisão um difícil. parênteses aqui para você que assiste às vezes, sabe às vezes de alguma situação como a da Cirlei. Olha o que causa a intervenção. Às vezes a gente tem que ser dura assim, às vezes a gente tem que chegar e falar, Chega, decida, chega. chega, quem ajuda é agora, e você tem que E agarrar. aí você não tem o poder de fazer essa pessoa decidir, né? Uhum. Volta pra gente sempre, né, Cirlei? O isso poder aí. da decisão. Volta pra gente. Mas ser dura com uma pessoa às vezes é importante. Com certeza. E agradeço a essa pessoa que me ajudou, me levou para uma fazenda. A situação era tão crítica que eu não podia permanecer na mesma cidade. Eu teria que sair da casa com os meus filhos e ir para outro local. E eu ainda não era nem maior de idade. Tipo, eu já estava no Não, você já viveu 100 anos Aham. em 16. 3 filhos, gente. Pensa, eu já tinha nessa época 3 filhos. Ô, Cirlei. Né? A Stephanie, o Flávio, e já estava com a Cauane bebê. Então era uma decisão difícil. Novamente eu ficaria sem casa, né? Entre aspas, Sem ela me levaria. suporte financeiro. Sem suporte Que financeiro. provavelmente ele nesse Isso. momento, ele Não ia ajudar com nada. Mas eu tomei a decisão de pegar com aquela mulher e falar, não, eu vou lá. E Deus abençoou que eu consegui. Mas, né, tem as variáveis da vida. Tá, você decidiu, e aí agora eu tô curiosa para saber. Fiquei lá nessa fazenda durante uns 4 meses em paz, né, até que decidi tomar outros rumos, né, viver a vida de uma outra forma. Eu voltei para a cidade de Guaíra, me achei no direito, eu já estava melhor, me achei no direito de permanecer na minha cidade, de enfrentar aquele homem, e enfrentar a minha situação e formar uma vida. A decidir, mais uma vez, eu tive que tomar outra decisão. Saí daquela casa, dessa minha patroa, fui para a cidade de Guaíra. Não foi fácil não, tá? Ela me ajudou, consegui lá uma pecinha, mas enfim, era minha casa. Consegui um outro trabalho mais próximo. Deixava as crianças muitas vezes sozinha. As 3 crianças. Porque na época eu já estava completando, acho que já tinha meus 20 já. Tinha passado As várias 3, mas uma ainda permanecia no conselho tutelar ou você Não, já estava tinha? com a avó. Ah, já estava com a avó. Né? A primeira estava com a avó, os outros 2 estavam comigo. Ah, ok. Aí, Lúcia, eu enfrentei a vida. Comecei a trabalhar no clube de campo, comecei a viver, encontrei esse meu esposo que é um militar, né? Ele me acolheu, me apoiou. E aí você tinha quantos anos? Aí eu já estava com 21. Já estava com 21 anos. Conheci ele, inclusive ele me salvou desse meu ex, porque acabou me desferindo um soco na beira da porta da creche. E esse meu marido estava com uma patrulha na época. E acabou ele prendendo esse homem, a gente fez ali uma amizade. Ele prometeu... Virou em casamento. Cuidou de você tanto que está cuidando até hoje. Mas vem cá, e em que momento que surge o tal do alicate de unha daí? Então, o alicate de unha, ele surgiu lá no passado, aos meus 14 anos, quando eu participei da Casa Lar, da ONG. Lá eu aprendi, na ONG, a fazer as unhas. Só que na época não tinha tanto valor financeiro. Eu fui, enfim, me casei novamente, fiz outros cursos, busquei por várias profissões, mas por ter adquirido o transtorno bipolar, eu não me encaixava em nada. Não me encaixava em nada. Se empolgava e morria na praia. Mas eu gostava de fazer as minhas unhas bonitas, as das vizinhas, eu fazia desenhos, porque eu tenho muita criatividade. Mas a depressão veio à tona, porque eu tive o 6º filho. Até então, daí engravidei de mais 2, né? Vamos pular essa parte não, porque eu sou vitoriosa, graças a Deus. Mulher, hein? Eita, nós! Casei de novo, tive mais 2 filhos com esse meu marido atual, que já tem 25 anos de casada. Engravidei novamente, e quando eu engravidei do 6º filho, eu perdi esse bebê. Aí toda a minha história veio com um peso monstruoso de depressão.
Tudo que eu passei, tudo que eu vivenciei, mais a perca desse filho, veio, tipo, pra cima de mim com tudo e eu não consegui controlar. Aí eu tive 12 internamentos psiquiátricos. 12 12 internamentos vezes. psiquiátricos. Todas as 12 vezes com tentativa de suicídio pesadíssima. Sério, Eu Cirlei? tive internada em Umuarama, tive internada em Marechal Cândido Rondon, um hospital pesadíssimo. Eu ficava de 3 a 4 meses. Já internada. casada? Já casada com esse meu herói que eu falo, que é o meu marido. Uhum. Porque ele que aguentou o suporte não só com os meus 2 filhos que eu tinha, com mais 2 que eu arrumei com ele, me visitando, levando as crianças. Ele me faltava uma visita. E foram longos 7 anos. Minha vida sempre deu 7, tá, gente? Foram longos 7 anos. Aí que ele passa, lutou. né? Chega no Que 7, passou. vai pro 8. Que passou, Lúcia. E lá no hospital psiquiátrico vem o alicate novamente. Né? Lá eu não mexia com alicate, mas tinha os esmaltes. E nós tínhamos a área de terapia ocupacional, onde nós tínhamos que escolher alguma coisa a fazer, uma arte, enfim. E eu, um dia esmaltando a minha própria unha, daí uma pessoa ali com uma deficiência mental falou para mim, esmalta minha unha. Eu esmaltei, ela ficou tão feliz. E eu me senti tão feliz e realizada com a alegria dela e com aquele olhar, que eu falei, pronto, é isso que eu vou fazer. Porque eu trilhei várias profissões. Depois que me casei, meu marido me proporcionou Mas isso. o que brilhou os olhos voltou a ser Foi o amor, o amor pela manicure, pela profissão, pela profissão de manicure. Né? A qual daí meu marido me ajudou, eu fiz cursos a nível internacional, eu fiz curso de instrutora, montei meu próprio negócio, não deu certo, montei de novo, não deu certo, já estou em outro, entendeu? Porque a minha vida, sempre eu vivi da provisão de Deus, de verdade. Como lá no passado, todo dia eu tinha que prover o alimento do dia, prover o banho do dia, hoje eu sigo assim, pela provisão de Deus, todos os dias. Não, e aí é uma coisa que assim, você não tem medo de enfrentar novos desafios, né? Porque você viveu o pior, você já viveu. Eu sei que vai ter mesmo. Não é nem que vai ter, né? Desafios temos todo dia. Não, mas eu acho que assim, olha, você já experimentou tudo de ruim. Tudo. Então, você não tem medo de abrir novas portas, de enfrentar os desafios, e de sonhar de novo. Não, eu falo para você, mulher, não tenha medo de abrir novas portas. Só tipo, analise bem o que vai fazer. Porque eu, como sempre vivi de provisão, às vezes não tinha tempo de analisar. E isso me segue até hoje, às vezes é complicado, tá, gente? As pessoas falam assim, você não mede as coisas. Eu falo, minha filha, uma vida vivendo de decisões imediatas, até para o básico, que é tomar uma água, é meio difícil ser muito normal, assim. Mas, pela graça de Deus, eu adquiri essa facilidade de não ter medo do novo. E eu falo para você, mulher, não tenha medo do novo. Se você vive uma vida de abuso, se você vive uma coisa que você não está amando, um trabalho que você não está gostando, você tem o direito. E vão ter outras mulheres que vão nos apoiar. Porque se você olhar essa história, sempre o trajeto... teve uma mulher te apoiando. Sempre teve. Olha que lindo, gente. Para você que faz um trabalho social e às vezes você acha que está fazendo por fazer, se bem que eu acho que a gente nunca acha, né, isso. Porque a sensação de ajudar alguém sempre é muito maior quando a gente ajuda. Segue fazendo isso, porque pode ser que no momento não tenha efeito, não tenha muito resultado a longo prazo. Dá a impressão que a gente está, né, apagando incêndio ali. Mas é muito importante. E a Cirlei conheceu um alicate de unha por meio de uma ONG aos 14 anos e hoje é a profissão dela. E muito mais do que isso, né? Se especializou e ajuda muitas outras mulheres. Cirlei, antes da gente falar mais sobre essa tua profissão, aí você passou a se tratar depois das internações, sim, até hoje eu me trato. Hoje eu faço tratamento numa outra instituição, que é o CAPS. Né? Eu estou tendo todo suporte lá que eu preciso. Psicológico, psiquiatras, terapias. Eu desenvolvi também fibromialgia, que eu luto com isso todos os dias. E o transtorno de borderline e o transtorno bipolar. Mas isso não me para, não. É difícil para mim mais que os outros? Não, cada um tem o seu 100%. O da Lúcia é um, o meu é outro. Eu confesso para você que não é fácil. Todo dia você tem que se reinventar, você tem que lutar com a sua mente, lutar com toda uma história que hoje você venceu, mas que ainda ela cicatrizou, mas a pele na cicatriz ela é um pouco mais sensível. E às vezes você toca ali e dói um pouquinho. Aí eu dou aquela balançadinha, dou uma sumida da internet, né, Lúcia? Mas, novamente, eu conto com o apoio de muitas mulheres. Sempre quando eu estou para baixo, aparece uma ou outra e fala, Cirlei, bora lá, porque você já venceu esse negócio. Bora lá.
E daí a gente conversa e elas falam isso pra mim. Você já venceu, amiga. Deixa essas feridas de lado. É, porque assim, né, Cilei, tem pessoas que têm depressão, Sim, independente do tempo, é uma dor profunda, É, né? E é muito sério isso, sim. mas é muito pontual, né? É Uhum. claro que é resultante de uma história, mas quando a Sim. gente vê a sua história, que é uma Você vida é inteira, capaz, é uma vida inteira. quase uma vida É inteira, uma vida inteira. eu acho que realmente você é uma vencedora. Acho não, Eu né? sou, Tenho eu certeza do sou. quanto. E assim, quando você olha, né? Eu imagino a sensação de felicidade quando você olha os teus filhos todos Menina. formados. Eu conheço, viu, gente, os filhos da Cirlei. Ontem o meu caçula fez Homens 21. incríveis. Foguinhos. Ontem o meu caçula fez 21 anos. Aí eu fiz uma carta O pra Léo? ele, o Leonardo. E eu falei com o moço ontem, eu não sabia, gente. Léo, pelo amor de Deus, me perdoe. Feliz aniversário com alguns dias de atraso. Então, ontem ele. Mas ele. Eu fiz uma carta pra ele, mas eu não esperava que eu recebesse uma também. Mãe, quanto você é maravilhosa. Aquele baitomão deitou em mim, assim, em mim, desculpa. Deitou na cama entre eu e meu esposo e falou tantas coisas lindas. Ai, que lindo, sim. Que- Agora eu me emocionei Uhum, aqui, gente. Que é o que me motiva todos os dias. E agora olhar minhas duas netas crescendo, né? Eu tenho uma que mora em Maringá, que eu quase não a vejo, a Alicia. E tenho a Valentina, que hoje mora comigo. Hoje eu moro numa casa com 8 pessoas. Porque eu Porque amo você sempre pessoas. sonhou, É, né? sempre sonhei. Ter uma família grande, várias pessoas para me acompanhar, para que eu nunca ficasse sozinha, nunca tô, né? Sim, eu sei que todas as etapas foram bem difíceis, né? Sim. E é impossível falar assim, nossa, eu imagino como você sofreu, porque não dá para Só quem imaginar. passa que eu acho que... Mas Não dá para ter dá, uma não dá para noção. imaginar. Mas eu queria, tem algum momento que você destaca assim que foi muito tenso, muito pior? Tem, Lúcia. Tem sim. Foi as primeiras noites que eu passei na rua, acho que foram as piores. E o consumo de droga também. Dos desequilíbrios emocionais pesadíssimos e por tudo que eu vivia, eu tentava mascarar isso de alguma forma. Então eu me afundei na droga. Foi os piores momentos, quando eu era abusada, tipo, porque às vezes até para você, um morador de rua, uma mulher, principalmente as mulheres, para ela dormir numa calçada, às vezes ela tem que pagar um pedágio, e às vezes é com o seu próprio corpo. E é difícil. É difícil. Não sou vítima não, gente, sou vencedora. Não, é uma realidade, né, Mas, Cilei? A gente está falando aqui de uma realidade. Vitimismo são outros. É outras situações. É uma outra situação. E o Mas- vitimismo faz você ficar lá, né? Uhum. E pelo contrário, você encontrou uma oportunidade, você abraçou Eu- essa oportunidade, você abraçou as pessoas que abriram portas. Graças Porque a Deus. quantas pessoas que têm muitas oportunidades e continuam sendo vítimas? Essa sim é uma pessoa vítima. Isso, não. Você não, você encarou Algumas e foi. passaram imperceptíveis porque eu não tinha noção como fazer. Imagina, eu era apenas uma menina de 14 anos para decidir tudo isso. É muito complexo. Hoje eu olho as crianças de 14 anos ou de menos e eu fico, Senhor, protege, cuida, guarda, porque ninguém merece. Ninguém merece. Ninguém merece. Cilei, vamos falar de coisas boas, Bora, né? Você bora, venceu e olha aqui, ó, aplausos para Cilei, porque ela Pra venceu nós, essa mulheres. luta, essa batalha. E eu sei que você já venceu tantas coisas também, mulher querida. Você já venceu tantas coisas. E você vai vencer, Com tá bom? certeza. Como é que é ajudar as mulheres hoje? Ai, é perfeito, é maravilhoso. É gratificante, é o combustível que move a minha alma e os meus sonhos futuros. Eu estou com um sonho agora de conseguir uma ONG para mim trabalhar 2 vezes por semana, gratuito, fazer aquilo que fizeram por mim no passado. Já tem um convite para você, tá? Ah, então, Ih, estou falou aqui. que quer 2 vezes ajudar. por semana eu estou disponível. Tem um já. convite para fazer. Desde aquela outra vez que a gente conversou, eu falei, Lúcia, tá no meu projeto. Hoje eu tô já com esses 2 dias vagos da semana para mim me dedicar a isso. E assim, ajudar não só mulheres, como crianças e outras pessoas e até homens também, Lúcia. Porque uma coisa eu adquiri dentro de tudo esse furacão foi a facilidade de entender. Até aquele mesmo que me machucou, aquele que machuca o próximo, de ouvir os dois Isso lados. é grande, hein? É grande. Isso é grande, É né, grande. mulher? Isso é grande. É grande porque daí eu consigo me colocar na situação do próximo realmente. Por que você fez assim? Então jamais eu vou chegar com julgamento. Eu vou chegar primeiro para Porque olhar de fora é fácil, né? Aquela Isso. mulher que mora na Essa rua. mulher vive espancada porque quer. Não é assim não, gente. Às vezes ela não tem outra opção.
Às vezes ela tem uma carga de filhos. Às vezes ela não tem um irmão, uma mãe, não tem nada. Uhum. O que ela tem é aquilo. Eu escuto muito dessas falas, às vezes. Ah, por que não faz assim? Porque falar É fácil. é fácil, mas fazer às vezes demora um tempo. Eu demorei 5 anos, eu demorei basicamente 7 anos para me recuperar de depressão. Demorei 5 anos para me livrar de um casamento abusivo. Eu demoro mais 1 e meio para me recuperar, às vezes, de algumas coisas. Tudo tem um tempo. Porque cada pessoa tem a sua história. Cada pessoa tem a sua história. E aí, você ajuda as mulheres, as pessoas, e você está falando, né, disso que é tão bonito, de ajudar Sim. os homens também, porque aqui Também. hoje a gente está falando das mulheres, é um programa dedicado ao mês das mulheres, então a mulher é o nosso foco. Sim. Mas sim, os homens também têm as suas questões, e nós mulheres temos esse olhar feminino, essa força da leoa que eu falei no começo, e a gente tem uma grandeza única, que é o nosso instinto feminino. Então, a gente tem uma capacidade ímpar, inclusive, de acolher Com certeza. os homens também. e entendê-los, e apoiá-los, e Sim, aplaudi-los também, né? com Não estamos certeza. falando do abusador, não Não, é disso que a gente está Estou falando. falando da pessoa. Mas a pessoa que está conosco, a pessoa que a gente escolhe para viver conosco, ou a gente aplaude, abraça e é feliz, ou a gente faz como a Cirlei, decide cair fora. É isso Porque aí. ninguém veio ao mundo para ser infeliz. Então, para tudo tem uma solução. Cirlei, e aí você ajuda essas pessoas sendo hoje mentora. Eu sou mentora, sou instrutora técnica na minha área, né? Então, eu ministro cursos na área de nail design, que era a área de unhas, né? Eu também, Porque é uma arte, né? É uma arte, é uma arte. Eu é uma falo arte que fantástica. ser Eu manicure amo. sempre foi, eu acho que sempre foi, mas eu acho que houve uma época em que assim, nada deu certo e você é manicure. Isso, Ou então eu hoje vou não fazer um mais. cursinho até eu conseguir algo. Hoje a profissão de manicure ela é muito valorizada e ela é linda. É linda, porque você não só traz alegria ao mexer com as cores, né? Porque seu cérebro você já emite ali algo de alegria só pelas cores. Mas não tem só isso, tem o acolhimento também. O que é de mulheres que hoje em dia sentam na minha bancada, a gente conversa, meninas que querem ter, enfim, uma profissão e eu me dedico e ela se dedica, sabe? Pessoas que eu posso transmitir a minha história e falar, ó, você é capaz de vencer, de fazer assim, assado. E os homens também que estão na área das unhas, tá? Eu já ministrei para 2 homens e eu acho Lindo. fantástico. Porque essa profissão é uma profissão maravilhosa, é o que me ajudou a sair da depressão, né? Porque tudo começou lá aos 14, mas tudo veio à tona mesmo no hospital psiquiátrico. Dali eu passei a fazer as unhas, aí fui me formando, estudando, fazendo cursos e hoje posso compartilhar que é possível, mas desde que exija o amor e a dedicação. Aí tudo dá certo, em qualquer área. Ai, que delícia, Cilei. Ficaríamos aqui, né, ouvindo mais você falar, e eu acho que cada vez que você traz uma partezinha, com certeza alguém em algum momento vai ter um insight. Poxa vida, eu aqui pensando nos meus problemas. E não que você não deva pensar nos seus problemas, porque, de novo, né, cada pessoa tem a sua história, tem o seu momento e respeite a sua história. Independente se ela é pequena, média ou grande, é a sua história, é a sua jornada. Mas ouvir uma história como a da Cilei faz a gente entender que, independente do tamanho, como eu já falei, das nossas circunstâncias, das nossas questões, é possível ressignificar. Eu acho que esta é uma palavra que fecha a sua história. Você ressignificou a sua história. Para um bem, né? Para compartilhar do que pode ser bom. Vamos finalizar este programa e eu quero que você deixe a sua mensagem olhando agora para esta câmera, dizendo diretamente para as mulheres que estão nos assistindo e para aquelas que vão nos ouvir também, estão nos ouvindo. Então, posso dizer a vocês, mulheres, como a Lúcia disse, independente de qual história, de qual situação, há sempre uma alternativa. Sempre você raciocinar, buscar dentro de você, dentro da sua fé, das coisas que você acredita, e agir, porque a oração ela vem da ação, tá, meninas e mulheres maravilhosas. Então a gente tem que agir com sabedoria e buscar oportunidades e aproveitá-las, tá? Se você tem conexão com outras mulheres, pense, raciocine se é o que é bom para você, é uma nova profissão ou algo que seja significativo para você, que é como foi para mim no mundo das unhas. Foi significativo porque eu amo fazer unhas. Fica aqui meu beijo e tudo tem solução. Isso eu digo. Cilei, 1000 vezes obrigada, viu? Uma honra dividir esse café com você e iniciar esta série tão especial. Em nome da Rádio Evangelizar, muito obrigado. Porque eu tenho certeza que milhares de mulheres que nos acompanham
vão se inspirar na sua história, vão ganhar forças para recomeçar. Se as mulheres quiserem entrar em contato com você, Pode entrar, Lúcia. ONGs que queiram convidar a Cirlei para fazer um trabalho, Palestras. fala com quem? Comigo Qual que é o mesmo. seu contato, né? Qual que é o seu É meio? 99703-1669. Seu Instagram? Ou pelo meu Instagram, Cirlei Ramalho Mentora, Nail Design. Lindo. Eu sou a Lúcia Almeida e vou ficando por aqui com o nosso primeiro episódio da nossa série Mulheres. Eu volto logo. Beijo.